Nova etapa histórica, a TAG já opera todos os voos a partir do aeroporto Dr. António Agostinho Neto. Jornada de trabalho em Angola, secretário-geral da Frelimo manteve encontro com comunidade moçambicana residente. Desporto motorizado, o piloto angolano Rui Andrade vence europeu de resistência na classe LM GT3. Faixa de Gaza, novos bombardeamentos israelitas resultaram em 6 mortos e 9 feridos, apesar do cessar-fogo. Domingo Notícias, 19 de outubro de 2025. Bem-vindos à atualidade. Olá, boa noite. A Companhia Aérea de Bandeira TAG começou hoje a operar todos os seus voos a partir do novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. O imponente espaço aeroportuário recebeu na manhã de hoje o primeiro voo intercontinental da TAG e também o primeiro voo regional. A partir deste domingo, a TAG começou definitivamente as suas operações no novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. Todos os voos domésticos e internacionais agora vão sair e aterrar no imponente espaço aeroportuário localizado na província do Icolo e Bengo. O primeiro voo a aterrar foi intercontinental. Chegou às 6 horas da manhã, vindo de Lisboa, Portugal. A emoção era visível no rosto dos passageiros que aterraram aqui pela primeira vez. Fui para Portugal semana passada no aeroporto antigo, velho. E esse agora tá lindo, maravilhoso. 10, excelente. Foi uma boa sensação, visto que já estávamos acostumados naquele aeroporto 4 de fevereiro, mas quando eu comprei o bilhete, vi já o Dr. António Agostinho Neto, achei um bocadinho estranho, mas ouvi não. Depois vi nas notícias que de hoje em diante os voos internacionais serão feitos no Dr. António Agostinho Neto, novo aeroporto, e achei então uma experiência boa. É uma grande obra, sobretudo pela dimensão do aeroporto. Pelo que vi, é extremamente grande e estamos de parabéns. Estava a dar um detalhe da diferença entre o 4 de fevereiro Não tem nada a ver, esse é um grande aeroporto. Trata-se do Boeing 777, que aterrou com 279 passageiros. Afonso Quixing é o comandante da aeronave. Diz que este aeroporto vem facilitar a mobilidade e a acomodação. No 4 de fevereiro havia muitos problemas com os passageiros com mobilidade reduzida, principalmente quando os carros apropriados estavam avariados. Tínhamos que recorrer aos bombeiros e ainda assim era muito difícil conseguir satisfazer as necessidades. E nós temos muitos passageiros nessas condições, portanto, a partir de agora penso que está tudo facilitado. Conceição Costa, responsável de cabine da TAG, considera o novo aeroporto um ganho. Para quem conheceu um aeroporto internacional 4 de fevereiro há mais de 30 e tal anos, que é o meu caso, e hoje ver um aeroporto com essa dimensão é um ganho para todos nós. Nesta operação de transferências constam ainda 4 entre os primeiros voos que pousaram neste domingo. O primeiro voo regional pousou na pista do aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto às 3 horas da madrugada, vindo de Joanesburgo, África do Sul, com 97 passageiros, a seguir de Lagos, 68, Nairobi com 83 e Kinshasa, Brazzaville com 52 passageiros. Ainda neste domingo saíram, a partir do novo aeroporto, 9 frequências para diferentes destinos e em diferentes horários. E a TAG considera ser um momento histórico que marca a saída da companhia do aeroporto 4 de fevereiro, onde foi uma casa durante décadas. Considera também ser o culminar da 4ª fase de transição dos seus aviões do aeroporto da Maianga, em Luanda, para o Bom Jesus, no Icolo e Bengo.
Com o início das operações no Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, a TAG assinala assim a transferência integral dos seus aviões para a nova infraestrutura aeroportuária no Bom Jesus, província do Icoloibengo. Em conferência de imprensa, o presidente do Conselho Executivo da companhia, Nelson de Oliveira, assinalou que este é o término da quarta fase de transição que teve início em novembro. Isto é o culminar de uma fase, ou da quarta fase de transição. Nós começamos a fazer a primeira transição em novembro do ano passado, onde nós operamos primeiro para Cabinda, depois veio a segunda fase, onde nós acrescentamos alguns destinos nacionais, foi o Soio, Saurino, Luena, Dumbo. Segunda fase. A terceira fase adicionamos as províncias mais ao sul, o Ambo, o Bango, o Namibe e 2 destinos regionais, foi Kinshasa e Brazzaville. E agora é a quarta fase, onde nós fazemos a transferência de todos os voos regionais e internacionais, ou intercontinentais, que são todos voos internacionais. Na mesma conferência de imprensa, a Agência Nacional de Transportes Terrestres assegura a mobilidade de e para o Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. A garantia é do presidente da instituição, Énio Costa. Os serviços estão operacionais relativamente ao transporte de táxi personalizado, temos serviços de táxis personalizados operacionais. Temos também carreiras de transporte regular de passageiros operacionais. Estamos neste momento a operar com a TECU, fazendo carreiras expressas a partir do Largos das Escolas até o novo aeroporto, de Sequele até o novo aeroporto, do Benfica até o novo aeroporto, e vão se juntar também outras operadoras privadas que vão também proceder a esse serviço de transporte expresso para o novo aeroporto. Énio Costa anunciou que os serviços de comboio do Bungo ao novo aeroporto devem entrar em funcionamento apenas depois de 3 meses. O comboio, para já, não vai começar as suas operações, não vai começar para já, porque estamos a criar a concluir as condições técnicas e operacionais. É do vosso conhecimento que está a ser feita a segregação do comboio para permitir que hajam mais frequências e mais velocidade comercial. Esta fase ainda não está para já concluída. Queremos nós que isto venha a acontecer nos próximos 3 meses, porque precisamos ainda de colocar passagens superiores de peões. Em termos de certificação e legalidade das operadoras aéreas, a Autoridade Nacional da Aviação Civil assegura que todas as 9 operadoras estão aptas para transitarem para o novo aeroporto. Todos os operadores que vierem para o AIAN claramente estão em condições, estão a cumprir com os padrões, com as normas, com os regulamentos, estão certificados para operarem no novo aeroporto. Dizer que, e se reparar nas minhas abordagens iniciais, eu falei sobre a transferência. Neste momento, todos os operadores que operam no AIL estão certificados e estes serão transferidos para continuarem a sua operação neste aeroporto, que também está certificado para garantir a operação internacional. Instituições garantem estarem criadas as condições de acesso e mobilidade para os passageiros no novo Aeroporto Internacional Antônio Agostinho Neto. A situação social, cultural e económica de Moçambique é considerada calma, segundo o secretário-geral da Frelimo, Shaquille Abubakar, que cumpre jornada de trabalho em Angola. O responsável falava este domingo durante um encontro com a comunidade moçambicana residente.
A Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, é um partido político oficialmente fundado a 25 de junho de 1962, com o objetivo de lutar pela independência de Moçambique e do domínio colonial português, com o objetivo de partilhar a situação econômica, cultural e social de Moçambique. Shakil Abubakar, secretário-geral da Frelimo, está em Angola, onde já teve encontros com o presidente da República e com a direção do MPLA e realizou o encontro com a comunidade moçambicana residente em Angola neste domingo no complexo Futungo 2. Foi uma oportunidade ímpar para partilhar com os moçambicanos a situação política, econômica, social e cultural de Moçambique, transmitindo aos nossos compatriotas cá as principais incidências do nosso país, onde reafirmamos uma vez mais de que, sob a direção do camarada presidente Daniel Francisco Chapo, o país continua firme rumo ao desenvolvimento e à criação de condições para a prosperidade da nossa população. Portanto, como disse, foi um momento muito importante para a vida do nosso partido e também para os moçambicanos residentes aqui em Angola. Eles se preocupam, acima de tudo, com a situação política e econômica do país, com a situação particularmente do terrorismo em Cabo Delgado, e também queriam ter mais informações sobre a situação de instabilidade que vivemos após a realização das eleições, saber como é que o país está, e tivemos a oportunidade de esclarecer que o país está bem e continua a viver num ambiente de paz e harmonia social. Demos também informação substancial sobre a situação de terrorismo em Cabo Delgado, onde destacamos o empenho das Forças de Defesa e Segurança, sob a direção do camarada presidente Daniel Francisco Chapo, para que o mais breve possível possamos viver em todo o território nacional num ambiente de harmonia total. Membros da comunidade moçambicana residente em Angola dizem que o encontro com o secretário-geral da Frelimo, Shakil Abubakar, trouxe esperança à comunidade moçambicana residente no exterior. Nós, a diáspora, muitas vezes não temos a possibilidade de estar dentro dos assuntos que acontecem no país com muita profundidade. E esta foi uma boa oportunidade que o secretário-geral da Frelimo e a equipe que o acompanhou tiveram de poder esclarecer muitos pontos que representavam algum problema para nós e que precisavam de algum esclarecimento. E nesse sentido foi mesmo um bom encontro e o secretário-geral conseguiu esclarecer muitas das dúvidas que nós tínhamos. Havia dúvidas que nós, os próprios moçambicanos, tínhamos, mas agora as dúvidas também foram todas elas bem explicadas. Na Casa das Leis, o Presidente da República, João Lourenço, anunciou a condecoração de Agostinho Neto, Jonas Savimbi e Olden Roberto, signatários dos Acordos de Alvor, no quadro da celebração dos 50 anos de independência nacional. O Presidente da República lembrou que a caminhada até a conquista da liberdade não foi fácil. Custou a vida de muitos filhos da nação, trouxe o luto e a dor a muitas famílias e derramou o sangue de muitos angolanos. João Lourenço recorreu às palavras do Presidente Neto, segundo as quais a bandeira que hoje flutua é o símbolo da libertação, fruto do sangue, do ardor e das lágrimas e do abnegado amor do povo angolano. E para a surpresa da audiência, visivelmente emocionado, João Lourenço, na qualidade de Presidente da República, titular do Poder Executivo e comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, anunciou a condecoração dos signatários dos Acordos de Alvor, nomeadamente Olden Roberto pela FNLA, Jonas Savimbi da paz e da reconciliação nacional, da unidade da nação, que vamos estender este reconhecimento nacional aos signatários dos Acordos de Alvor, atribuindo a todos eles
atribuindo a todos eles a medalha comemorativa dos 50 anos da independência nacional. Não temos dúvidas de que este gesto, adicionado ao trabalho que temos vindo a fazer para a dignificação possível das vítimas dos conflitos políticos e para o consolo reparador dos seus familiares, é um indelével contributo à reconciliação nacional. João Lourenço disse que os 50 anos da independência nacional constituem um marco mais do que significativo, por isso considera que a celebração do 11 de novembro é mais do que um número. Para nós, 50 não é apenas um número. É sinônimo de reconhecimento da nossa história de lutas, de eternização do nosso passado glorioso. É sinônimo de paz, de perdão e de vontade de nos reerguermos juntos para concretizarmos os nossos sonhos. É símbolo de reafirmação do compromisso com os valores da pátria, de confirmação da nossa esperança e de reafirmação da nossa confiança. É sinônimo da nossa certeza de que Angola unida vai vencer. Esta é uma nação que aprende com os seus erros, que supera os seus desafios e que celebra as suas conquistas. Este é o Estado da nação que juntos estamos a construir há 50 anos. Viva a independência nacional, viva a paz. O presidente da República falou também do pós-independência, marcado por 27 longos anos de uma guerra entre filhos da mesma terra, que dizimou a vida de milhões de angolanos, mutilou física e mentalmente várias gerações e adiou os sonhos da madrugada do 11 de novembro de 1975. Todavia, o presidente Lourenço rendeu homenagem ao presidente José Eduardo dos Santos ao lembrar parte das suas palavras proferidas em abril de 2002, quando apelava para o perdão e a reconciliação entre os angolanos. Como disse o presidente José Eduardo dos Santos na sua mensagem à nação, proferida no dia 3 de abril de 2002, quando nos preparávamos para abrir um novo capítulo da nossa história, abro aspas, quem ama verdadeiramente a paz tem que saber perdoar e reconciliar-se com o seu próximo, contribuindo assim para a união verdadeira e sólida dos angolanos, sem prejuízo para as divergências que uns e outros possam expressar. Fecho aspas. Sabemos que não tem sido fácil reconstruir o país, construir a nação e lançar as bases sólidas para o desenvolvimento. Presenciamos o sacrifício que milhões de angolanos fazem todos os dias, com esperança e confiança em todos os domínios da vida nacional, para fazer o nosso país crescer e para fazer do nosso país uma terra de prosperidade. É nobre e de alcance sentimental único o reconhecimento que a nação angolana tem feito a milhares dos seus filhos e a alguns cidadãos estrangeiros que consentiram sacrifícios e que se empenharam com alto sentido patriótico para nos legar uma terra livre, outorgando condecorações no quadro das celebrações dos 50 anos da nossa independência. Presidente da República, João Lourenço, quando proferia na Assembleia Nacional o seu 9º discurso sobre o Estado da Nação.
Tempo para analisar os principais temas que marcaram a semana. Hoje com João Gonçalves. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, estimados telespectadores. Muito bem. E também com Comanho da Rosa. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Manuela. Boa noite, telespectadores da Rede Geração. Muito bem. E é exatamente pelo discurso do Estado da Nação, dirigido pelo Presidente da República, que começamos, onde João Lourenço destacou a trajetória de Angola em 50 anos de independência. João Lourenço disse que vai condecorar os signatários do Acordo de Alvor. João Gonçalves, eu começo por si. Esta decisão de grande alcance cimenta a reconciliação nacional? É o alicerce da reconciliação. É o alicerce da reconciliação nacional. Houve muita agitação desde que se começou a condecorar as pessoas que destacaram-se em diversas áreas do país, né? As redes sociais jogaram um papel, muitas vezes, de manipulação. Mas, para ser sincero, eu sempre pensei, e em surdina dizia algumas pessoas que conversavam comigo, eu dizia que o presidente vai condecorar aqueles 3 senhores. Independentemente do que eles se transformaram depois do Acordo de Alvor, são eles que fizeram com que Angola se tornasse independente. O documento, a assinatura é das 3 pessoas. E eu não estava mesmo a ver bem aquelas pessoas que estavam a falar à torta direito que o presidente não iria condecorar. Talvez como não tinha ainda falado, como não disse uma já. Comunicação oficial. Exatamente. As pessoas estavam a agitar, muita má interpretação, outros até ao ponto de ofender. E agora está tudo ali. O Dr. Savimbi, o mais velho Holder Roberto, o presidente Agostinho Neto estão ali, vão ser condecorados como os pais da independência, né? É muito bom. É muito bom agora. Aqueles que andam a agitar a população de uma ou de outra maneira, não sei se agora vão se agarrar a quê. Mas essa, repito pela terceira vez, é a raiz da reconciliação nacional. Muito bem. Comanho da Rosa. Sim, Manuela. Pronto, eu sou um bocadinho suspeito, porque eu mesmo aqui nesse espaço acabei por, alguns meses atrás, destapar um pouco o véu a isso. Eu chamei a atenção que aquelas pessoas que tinham, aquelas personalidades que se tinham recusado a aceitar esta condecoração, eu lembro, as palavras foram mesmo essas, arriscavam-se a ser julgadas pela história, porque era de esperar que, a essa altura do campeonato, fosse anunciada a condecoração a essas 3 figuras, que são figuras incontornáveis da nossa história. E o Presidente da República fez, e as pessoas talvez não tenham percebido isso, ou se calhar preferiram olhar para questões outras, mas a verdade é que o Presidente da República tocou exatamente na questão dos acordos de Alvor, para não confundir com o pai da nacionalidade angolana, que é Agostinho Neto. Ou seja, essas 3 figuras foram signatárias do Acordo de Alvor, que no fundo fez despoletar todo o processo, que depois resultou, quer na guerra, mas quer também na própria independência. A verdade é que essas pessoas, depois daquilo que se tornaram, tal como disse o Gonçalves, já não nos interessa. Daí o Presidente evocar o espírito de perdão, de reconciliação. Portanto, Jonas Savimbi, aliás, a ordem é esta. Holder Roberto, Agostinho Neto e Jonas Savimbi foram signatários dos Acordos de Alvor e são protagonistas da nossa história. Fazia todo sentido que fossem condecorados nesses 50 anos da nossa independência. Eu ia só acrescentar mais uma coisa aqui. O Presidente da República falou dos milhares de angolanos que foram condecorados nesse âmbito. É claro que há uns tantos milhares, milhões até, que terão ficado de fora, mas o mais importante é que esses milhões que ficaram de fora, que não estão aí, se sintam representados naqueles milhares que receberam as medalhas, né? Por isso, sublinho aqui que valeu pelo gesto, né? Vamos ainda ter 11 de novembro, mas valeu pelo gesto, e que viva Angola nestes 50 anos de independência. E João Lourenço também parafraseou José Eduardo dos Santos,
reconheceu que não tem sido fácil reconstruir o país, destacando os avanços em setores como o da saúde e tantos outros. João Gonçalves. Sim, olha, quando nós saímos da guerra em 2002, pelo menos eu trabalhei na província, eu estive na Lunda Norte 10 anos, de 85 a 95. Tenho mais ou menos a noção em que estado é que o país estava. E passamos um momento um pouco bom até 2015, onde houve mesmo construção de infraestruturas. Mas depois, quando veio aquela febre amarela de 2015 ou 2016 por aí, deu uma impressão que nós estávamos entrando numa crise financeira perigosa. E depois veio a Covid. Depois da Covid vem essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Quer dizer, o mundo sofreu uma mutação terrível que afeta mesmo o globo. Todo o país que vive nesse mundo tem problemas graves. E há coisas que não estão a ser feitas. Não é porque as pessoas são maldosas. É mesmo porque há uma transformação pela negativa do mundo, né? Vou-te citar, por exemplo, o caso do arroz, óleo maná, massa. Muita gente não sabe que esses produtos vinham da Rússia e da Ucrânia. E naquele porto aí, há um porto aí onde a Rússia está a bombardear muito. Os barcos já não podem lá acostar por causa disso. Tudo bem, vai-se dizer que não, por que não desenvolvemos a agricultura? É isso que devemos fazer. Não é só Angola, todos os países africanos devem desenvolver esforço para fazer uma agricultura intensiva e tentar começar a alimentar as populações nos seus respectivos países. Porque há quem diz que casa que tem pão, casa que não tem pão, todos ralham. Mas casa também que tem pão, ninguém ralha. Muitas vezes as pessoas falam, talvez por desconhecimento, outros falam, estamos numa campanha de cada um tem que ter o poder, né? Alguns falam para denigrir, ele sabe que a situação é mesmo assim, mas ele vai falando. Outros falam porque não tem uma noção do que está a se passar. Mas eu encorajo as autoridades atuais que façam um esforço, como já tem feito mesmo, temos ali aquele Carrefour do Cunene, é um passo para desenvolvermos a agricultura, né? Talvez financiar muito na agricultura, tudo bem, podemos criar universidades, mas provavelmente reabilitar aquela escola agropecuária do Tivinguiro, muita gente saiu de lá, eu passo a publicidade da igreja, me tinha dito que o ministro da Agricultura passou por lá, o de Cangola. Por que não abrir outras escolas agrícolas e, noutra área mesmo, abrir escolas de mecânica? Para ver se essa situação que nós estamos a viver, que a culpa mesmo não é de ninguém, Se fosse de alguém, eu diria a culpa é de fulano, mas já apontei onde está a vir a situação, porque nós ficamos um pouco acomodados com a vida. Há quem diga, no tempo do presidente José Eduardo, nós comíamos frango. Eles não sabiam também que saíam mesmo lá. Agora temos que vamos continuar ainda a olhar para esta questão do discurso do Estado da Nação. Em meio a tudo o que foi dito, as reações também não se fizeram esperar. A oposição, por exemplo, cobra respostas à realidade. Se por um lado o PRS mostra-se preocupado com a materialização concreta dos projetos, a UNITA fala na implementação das autarquias locais, que até o momento não aconteceu, como em o da Roça. Sim, essa também é uma realidade angolana. De facto, bom, eu preciso também dizer o seguinte, o discurso ou a mensagem sobre o Estado da Nação é, na verdade, a perspectiva ou a visão do Presidente da República sobre a realidade da nação angolana. Portanto, é o cumprimento de um comando constitucional, está no artigo 119, que obriga, entre aspas, ou com as devidas aspas, que o Presidente da República se apresente perante os deputados e fale sobre aquilo que, aos seus olhos, representa o estado atual da nação angolana. Portanto, a questão das autarquias, as questões levantadas pela oposição,
fazem todo sentido que elas sejam evocadas, porque também fazem parte da nossa realidade. Mas não deixam de ser também realidades aquelas evocadas pelo Presidente da República. Agora, é importante que a mensagem sobre o Estado da Nação seja o mais aproximada possível, seja o mais, digamos assim, consensual possível. A perspectiva com que o Presidente da República, titular do Poder Executivo, analisa os factos mais marcantes da realidade angolana, não pode ser tão divergente ou tão dissonante com aquela que os políticos, ainda que sejam na oposição, tenham. Portanto, eu acho que é importante fazer um exercício mais profundo, digamos assim, na abordagem sobre as questões que interessam à nação, as questões do Estado angolano, porque este exercício da democracia, do Estado da Nação, não pode ser um fator, digamos, de divisões do ponto de vista da análise do que são os desafios e as necessidades de Angola. Não pode. Por exemplo, não acredito que não seja uma preocupação também do Executivo realizar as autarquias. Aliás, mesmo esta semana, sublinho que nós, desde o discurso, passaram-se 96 horas, mais ou menos. Nós tivemos aqui, ainda estes dias, a assinatura de um acordo entre o MPLA e a Frelimo, justamente focado na questão das autarquias. Ou seja, não acredito que não seja uma preocupação também do Executivo angolano, porque esse Executivo é sustentado pelo MPLA. Não acredito que não seja também uma preocupação do Executivo angolano que existam ou que se realizem autarquias. Portanto, há só uma necessidade, do meu ponto de vista, que essa mensagem sobre o Estado da Nação, a nona, conforme a reportagem sublinhou, seja um exercício de busca de consensos. Porque, no fundo, o que está em causa é a nação. Quando o Presidente fala a nação, quando o Presidente se pronuncia perante os deputados, que são os representantes do povo, deve fazê-lo abstendo-se o máximo possível das questões político-partidárias que possam suscitar, digamos assim, divisões e focar-se mais naquelas questões que, no fundo, evocam e elevam o nosso sentimento de unidade nacional. Por isso, tal como perguntou Manuela, buscando um pouco aquilo que colocou o Gonçalves, citar José Eduardo dos Santos foi extremamente importante, porque o Presidente José Eduardo dos Santos teve este legado também de ser um cultor da unidade e dos consensos. E quando o citou, foi buscar, por exemplo, uma frase muito importante na nossa história, que é aquela que ele pronunciou, que o Presidente Eduardo Santos pronunciou logo a seguir aos acordos de paz. Portanto, quem está interessado verdadeiramente no desenvolvimento de Angola precisa de saber perdoar. Portanto, aquilo que fez o Presidente João Lourenço não só foi o seu dever, mas foi, do meu ponto de vista, uma jogada muito interessante para que, quer estejam no governo, quer estejam na oposição, possamos perceber que este é o momento de estarmos juntos, estarmos unidos, porque só um país unido consegue vencer. Muito bem, vamos então avançar para outros assuntos que também marcaram... Posso acrescentar sobre as autarquias? Sim, pode sim. Se me perguntassem, eu diria que é um pouco uma distração. Nós estamos no momento de formar uma nação. A nação é um sonho. Eu estava a seguir um francês que há 2 dias disse o seguinte: o problema dos africanos é entreter-se com problemas pequenos quando eles devem primeiro criar a consciência nacional. Está entendendo? A consciência nacional é que faz a nação. Vamos fazer algo, vamos comparar algo. O que a Guiné-Bissau tem que fez as autarquias que Angola não tem? O que Moçambique tem que Angola não tem? O único que está a ganhar nisso aqui, mais ou menos, é Cabo Verde, por ser um país pequenininho. Eu não estou a dizer que não haja autarquias, né? Mas é um certo populismo também, no âmbito de uma democracia que não é do nosso nível. Porque se você ver na França, as autarquias começaram nos anos 70. Para mim, o país não tem...
O cidadão vai votar para depois você dar o quê? Porque vou lhe dizer mesmo uma coisa, vou falar aqui. Muitas vezes as autarquias até para incitar ao tribalismo. Eu quando estive na Lunda Norte, eu trabalhei na Lunda Norte 10 anos, fui tratado lá como filho. Eu sou da Lunda Norte, eu posso ir na Lunda Norte, faço o que faço. Duvido, se for de lá agora mesmo, não vou encontrar alguns laivos já de tribalismo. Porque nós também temos que incluir no nosso modus operandi, modus vivendo, algo que responde. Eu sei que há uma maneira também de elevar o nível político de alguns partidos políticos. É normal. Mas primeiro temos que ver o interesse nacional. Autarquias fazem parte do interesse nacional agora. Se a maioria votar por isso, eu concordo, mas eu não vou votar pelas autarquias. Eu não vou votar. Agora, se a maioria votar, a maioria vence. Vence a democracia. Diga. Vence a democracia. Qual democracia? Ocidental? Não, eu me refiro eleitoral. ao voto da maioria. Vence. Vence a democracia. Eu meto-me no canto, mas eu não estou a ver porque é que se deve empolar nesse momento. Questões de autarquias, quando temos problemas graves por resolver. Porque talvez muitas vezes, é uma maneira de procurar alternativa do poder, né? Mas se pode fazer de outra maneira, porque só se agarrar nas autarquias. Aquilo é para a França. Vamos então avançar para um outro tema. Em Benguela, uma província que representa 80% do sal que é produzido no país, o Fórum sobre a cadeia de valor da produção do ouro branco esteve em destaque. João Gonçalves. É sempre bom haver esse tipo de fóruns. Isso que eu estava a dizer há pouco. Veremos nas autarquias, vermos que tipo de sal que nós produzimos, não só para nós consumirmos, para vendermos também e fazer crescer a economia. Se se fizer um fórum desse, amanhã faz-se um fórum sobre as pescas, também o peixe carece, encontrar estratégia, como é que podemos pescar o nosso peixe, como é que podemos vender para nos render valores acrescidos que podemos aplicar, por exemplo, na agricultura, já é muito bom. Esses fóruns são de encorajar, porque visam mesmo a diversificar a economia. Exatamente. E a produção do sal em Angola gera vários questionamentos, já que o país produz 240 mil toneladas ano, quando no Plano Nacional de Desenvolvimento aponta como necessidade de 340 mil toneladas ano. Que fatores justificam esses desequilíbrios, Companheiro da Rosa? Bom, para já não é nada de extraordinário. O que apenas refere aqui o Plano de Desenvolvimento Nacional é que nós temos uma necessidade de recorrer ao mercado externo, recorrer à importação. O mesmo acontece com outros produtos, né? Que nós, apesar de termos alguma produção relevante, nós ainda assim temos necessidade. Aliás, fazemos parte de todo um mercado internacional e importar o sal é também uma necessidade. Por isso mesmo é que eu bem disse que nós temos uma produção com um número que é inferior à totalidade da necessidade de consumo. Portanto, nós temos esse diferencial que deve ser obtido com recurso à importação. Mas o que eu gostaria de salientar aqui é o seguinte: nós temos todas as condições e mais algumas para termos autossuficiência em relação à produção do tal ouro branco. Temos mar vastíssimo, uma costa vastíssima, temos sol e temos vastas parcelas da nossa costa que são absolutamente virgens e inexploradas. Portanto, e mais do que isso, nós temos uma população que consome. Portanto, nós temos todas as condições e mais algumas para produzirmos este produto e tratámo-lo de todas as formas possíveis. O sal não é só para consumo alimentar, é também utilizado em outras, até para fins medicinais. Portanto, nós não podemos olhar e ficar de braços cruzados quando nós temos todas essas condições naturais, né, para podermos produzir mais e nos contentarmos com a realidade atual. Portanto, os fóruns como este são importantes, mostram que as autoridades estão interessadas, estão preocupadas em desenvolver
por exemplo, um produto como este, na perspectiva da escala, de uma cadeia de valor. Agora é importante que esses resultados, que os resultados que saiam desses fóruns tenham de facto prazos, tenham de facto consequência imediata, digamos assim, na vida das pessoas. O João Gonçalves agora disse que citou a situação da diversificação económica. É muito importante perceber que o sal que é produzido aqui não serve só para o consumo interno, é também exportável. Portanto, e sendo um produto que não tem muita ciência para ser, digamos assim, produzido, eu acho que nós podíamos pensar numa perspectiva assim de elevar a produção e pensar também na exportação, visando justamente a diversificação económica. Exatamente. E tem aí, por exemplo, nós estamos ao lado de países altamente consumidores, por exemplo, de sal. Só a RDC. Que não tem mar, por exemplo. A RDC tem 110 milhões de habitantes. A Zâmbia é um país encravado. Esses países precisam desse produto. E, como disse aqui o meu colega... Angola tem aqui uma grande oportunidade. Exatamente. Para exportar esse ouro branco. Os que produzem sal. É mesmo só transportar aqui na fronteira até de caminhão. Pois. Porque lá é muito consumido e há muito consumidor, milhões. Por isso a iniciativa é mesmo boa. Muito bem. Vamos então avançar para o último tema. Vamos olhar para o Outubro Rosa e os apelos continuam à volta deste cancro da mama que vem dizimando vidas pelo mundo, e os apelos estão voltados para a prevenção e para o autocuidado. Comanho. Sim, na verdade é uma iniciativa de louvar, claro que não é que se celebre estas efemérides, mas são sempre efemérides importantes porque elas impactam na vida das sociedades. O cancro da mama é um mal que infelizmente não afeta só também mulheres, afeta também homens, é importante que se diga. E o Outubro Rosa, quando se criou, digamos assim, essa forma, digamos assim, de apelar às consciências das pessoas sobre este problema, ele foi criado justamente para criar um movimento, ou para fortalecer um movimento que tende a promover práticas mais saudáveis em relação a essa questão. E uma delas é justamente a prevenção, é ir ao médico, saber, principalmente as mulheres, mas não só, ir ao médico, tentar perceber o seu estado de uma forma e poder ser detectado de forma precoce para que se diminuam ou se reduzam as fatalidades. Portanto, é importante que se consiga desenvolver campanhas de prevenção, campanhas que apelam justamente a uma conduta diferente em relação a um problema que afeta o mundo, não afeta só as sociedades, uma sociedade como a angolana, mas é todo o mundo. E tem um impacto também econômico, porque quando um cidadão é tocado por este mal, ele deixa de produzir, deixa de ser útil, por causa dos efeitos psicológicos, nomeadamente, deixa de ser útil economicamente a uma sociedade, o que é mau. Portanto, nós temos que abraçar esta causa e incentivar as pessoas a recorrerem mais vezes ao médico para tentar detectar este mal de forma precoce e então prevenirmos o cancro da mama, que é o mais importante. João Gonçalves, de que forma, além claro, da consciencialização, da passagem da mensagem que é feita através das campanhas, de que forma é que o governo o governo angolano, no caso, pode trabalhar para controlar o avanço desta doença à população, sobretudo feminina, no nosso país? Infelizmente, eu tive duas colegas na empresa onde eu trabalhei que tiveram esse cancro. É pena ver aquilo. Eu penso que esse tipo de campanha não pode ser sazonal. Tem que ser algo permanente, porque muita gente, muita mulher sofre com esse tipo de doença. Eu cito aqueles dois casos, vi outros, mas que me doeu mais foi daquelas colegas que morreram mesmo por causa disso. Então, deveria ser o seguinte, além dessa campanha,
fazer uma coisa, muitas vezes até para chamar mesmo a atenção às mulheres. Buscar algumas imagens que não podem ser mulheres angolanas conhecidas, né? Apresentar, para criar uma consciência, dizer que isso, se me atacar a mim, vou morrer. Mostrar mesmo como é que aquilo se transforma quando ataca a mama. É muito perigoso. É muito perigoso. E não pode só se limitar ao outubro rosa. Aquilo tem que ser algo, mesmo já não com esse tipo de Ou seja, capacidade. O destaque não pode se prender apenas no mês da causa. Que Exatamente, outubro, tem que ser permanente e ir mostrando mesmo às pessoas, porque muita gente que gosta, é como Santo Tomé, vê para crer. Alguns estão a pensar que é propaganda, é muito perigosa aquela doença. Porque eu vi, agora até vem à mente aquelas senhoras até que eram minhas amigas. Então, os hospitais estão a ser construídos, provavelmente, à medida que se vai fazendo essas campanhas, tem que se também formar médicos especialistas mesmo no tratamento desse tipo de doença, né? Vai se formando, vai se fazendo a campanha, as pessoas vão aderindo a essa campanha, porque isso não é... Fez a campanha, a doença acabou, não. Muitas vezes, até psicologicamente, o que acontece? Quando se fala muito de uma coisa, aquilo começa mesmo a surgir. Então, tem que ser algo permanente. Não é? Contínuo. Era só 30 segundos. É só para acrescentar aqui, de facto, o Gonçalves tem razão em relação à questão de nos focarmos apenas no mês de outubro, quando se decide fazer tal outubro rosa. Mas a verdade é que essa consciencialização da sociedade deve ser feita de forma permanente, durante todo o ano. As empresas, as instituições devem procurar incentivar junto dos seus funcionários, da sua comunidade trabalhadora, estilos de vida saudáveis, quer em termos de alimentação, quer em termos até de prática de atividade física, porque não só contribui para o bom desempenho das empresas e das instituições, mas também acaba por prevenir, digamos assim, esse tipo de enfermidades que muita gente pensa, quando não é alguém próximo, pensa que ela não existe. Então, as pessoas só se tocam quando vem alguém próximo dizer, olha, o fulano, o primo, o irmão, o pai e a mãe têm este problema de saúde. Então, só assim é que ganham consciência. Portanto, é importante que sejamos mais incisivos nas campanhas de consciencialização sobre o cancro da mama e que não seja só no mês de outubro. Muito bem. Obrigada e até uma próxima ocasião. Obrigado, Manuel. Boa noite. Boa noite. E depois do intervalo, confira o melhor do desporto. Voltamos em minutos. Até já. De volta à informação, o piloto angolano Rui Andrade continua a representar de forma condigna a bandeira nacional além fronteiras. Desta vez sagrou-se campeão europeu de resistência com a equipa TF Sports. Mais uma vez o nosso mangolê voltou a fazer das suas, na companhia da sua equipa TF Sports, claro. Rui Andrade sagrou-se campeão pela segunda vez do Campeonato Europeu de Resistência. A bordo do habitual Corvette 82 da TF Sport, Rui e a sua equipa conquistaram neste fim de semana às 4 horas de Portimão, partilhando o volante com Charles Ashwood e Hiroshi Koizumi, garantindo assim o título de campeões europeus de resistência na categoria de LMGT3 em 2025. A equipa da TF Sport somou 78 pontos. Com esta conquista, Rui Andrade reforça o nome de Angola no mapa do desporto mundial, mostrando que o talento, a disciplina e a paixão são motores que movem sonhos e bandeiras. O Ministério da Juventude e Desportos também já reagiu à conquista, usando as redes sociais para felicitar o piloto angolano que tem carregado a bandeira nacional nos grandes cantos do mundo sobre rodas. Importa realçar que no ano passado, Rui Andrade também teve uma conquista semelhante, mas na classe LMGT2. Momento este de dizer obrigado, Rui. E o Petro conseguiu uma vitória importante em casa do Stade Abidjan por 2-0
está a um passo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois de uma primeira parte cerrada e dura, o clube angolano conseguiu furar a defesa adversária apenas na reta final do encontro. Primeiro, aos 82 minutos, jogada bonita pelo lado esquerdo, que saiu cruzamento para Beni Dias, que não desperdiçou e mexeu as redes. O placar voltou a mexer já nos 90 minutos. João Paciência viu bem a desmarcação de Vanilson, que fechou o placar em 2-0. Vitória importantíssima para a equipa que está a representar Angola nas competições da CAF, e a segunda mão será realizada no próximo sábado, às 17 horas, no estádio 11 de novembro. O Recreativo do Libolo foi até o estádio dos Coqueiros conquistar mais 3 pontos após bater o Gelson por 1-0 e segura a liderança do Girabola com 10 pontos. O jogo psicológico começou antes mesmo do primeiro apito do árbitro, por causa de pouca segurança no estádio. Mas isso não intimidou a equipa de Calulo, que venceu o Gelson Futebol Clube por 1-0. O Gelson mostrava que queria vitória nos instantes iniciais, tendo mais bravura e vontade. Foi mesmo só questão de tempo para que os visitantes se adaptassem ao clima de jogo. O Libolo fez o único tento no início, por intermédio do avançado Quintas. Não tardou, pressão mais pressão, e as redes mexeram pela segunda vez, a favor do Libolo, mas o lance foi duvidoso e invalidado por fora de jogo. 1-0 foi o resultado ao intervalo. Na segunda parte, quem ia atrás do prejuízo era a equipa da casa, Gelson Futebol Clube, que não encontrava furos na defesa adversária. O resultado final foi mesmo 1-0. Reagindo à partida, o treinador do Gelson Futebol Clube, Paulo Dias, agradeceu os seus pupilos pelo esforço e lamentou pela derrota. Eu penso que foi um jogo bom, só que nós não tivemos a sorte do jogo. Nós fizemos de tudo para ver se marcaríamos um golo, mas não conseguimos. Vamos voltar a trabalhar para o próximo jogo. Quem viu o jogo, o golo diz tudo. O Libolo fez um golo, nós não fizemos, e o jogo é isso. No outro lado, o treinador da equipa do Libolo não gostou do que viu, apesar dos 3 pontos conquistados. Os resultados vão aparecendo. Os objetivos do Libolo, naturalmente, é sempre fazer um campeonato tranquilo, sem que no fim do campeonato nós estejamos a fazer contas com uma máquina calculadora. Isto em primeiro lugar. Segundo, falando propriamente do jogo, houve 2 partes distintas. Nós entramos com 20 minutos calculado, muito calculado no futebol. Marcamos, a equipa jogou mal. A minha equipa jogou bastante mal, a minha equipa não joga assim, mas por vezes mais vale jogar mal e ganhar os 3 pontos. Mais 3 pontos para o Recreativo do Libolo, que tenta firmar-se no top 3. Já o Gelson consente a segunda derrota na competição e continua na cauda da tabela. E a análise desportiva de hoje é com o Aquá. Aquá, boa noite e bem-vindo. Obrigado, Manuela. Boa noite. Aquá, começamos pelos jogos da CAF. O Petro de Luanda vai voltar ao melhor futebol africano. O que achou do jogo fora de casa? Bem, Manuela, é um resultado bom. Petro praticamente está na fase de grupos. Uma vitória importante, fora de casa, 2-0. Vai receber o adversário em casa, de certeza absoluta, que o Petro não vai deixar fugir entre as mãos a grande oportunidade que tem de mais uma vez voltar à fase de grupo, uma vez que a época passada ficou de fora da fase de grupo. Então, uma vitória muito bem conseguida da parte da equipa do Petro, uma vitória 2-0, agora vai procurar no próximo jogo fazer a gestão deste resultado. Está em condições então para chegar à fase de grupos? Sim, tá. Com o jogo que fez em Abidjan, com a vitória que conseguiu, 2-0. É bem verdade que o futebol nos reserva sempre surpresas desagradáveis, mas não quero pensar que o Petro, como eu disse há pouco, vai deixar de fugir essa grande oportunidade. E no Girabola, o Libolo voltou a triunfar e tem todo o bom arranque da época. Como é que avalia esses 3 pontos conquistados? Bem bom para o Libolo, e o treinador ele disse muito bem, a equipa não jogou bem, mas o mais importante era ganhar o jogo, conseguiu mais 3 pontos, que dá até agora está a liderar o Girabola. O Gelson infelizmente não conseguiu ganhar, a jogar em casa, criou algumas oportunidades, mas não marcou. O futebol ganha quem marca, e
O Libolo, apesar de não ter jogado o futebol que tem feito desde que começou a época, mas conseguiu marcar gol e ganhou 3 pontos. Está a liderar, é um bom arranque para o Libolo. E esta quarta jornada está a ser marcada por vários empates. Vamos só aqui recordar alguns. A qual Sagrada e Bravos do Maquis empataram a 1 golo. O Luanda City e o Académica de Lobito igualmente a 1 tento. E o Desportivo da Lunda Sul e o Interclube também empataram a 1 golo. O que dizer desta produtividade do campeonato nesta jornada? E o Desportivo da Huila também hoje empatou com também o Ilhete. Empatou. Entra para a lista. Sim, sim. Bem, pronto, quem sai a ganhar nesta jornada, aproveitou melhor, foi o Libolo e o 1º de Maio e o Cabos Corpo, que ganharam. Já os outros resultados, os outros empates, o derby da Lunda, o derby do Leste entre o Sagrada e o Bravos do Maquis, esperava-se dificuldade, acabaram por repartir os pontos, que nem nada mal. O Inter que esteve a perder, mas conseguiu o empate. O Inter que não consegue ganhar, entre perder e conseguir o empate, o Inter conseguiu o empate. Bem, uma jornada com muito poucos golos também. Não sei o que é que se passou nesta jornada, se as equipas procuraram jogar mais fechado, mas a verdade é que se marcou muito poucos golos. Mas acha que as equipas deviam ter feito um pouco mais, se calhar para abrir e tirar vantagem? Bem, Manuela, estamos no início do campeonato e depois também houve paragem. É verdade que algumas equipas já estavam a embalar e com a paragem da data FIFA tivemos a seleção a jogar. No regresso é normal que algumas equipas também acabam por dar uma quebrazinha. Se calhar nesta jornada isso teve a sua influência. Vou esperar que na próxima jornada as equipas já estejam mais embaladas e que aconteçam muito mais gols. Muito bem. Aquá, muito obrigada. E amanhã ainda vai analisar aqui estes empates e outras partidas que deverão ainda acontecer no Desporto na Rede. Sim, sim, Manuela. Obrigado. Muito bem. Até mais. Obrigado. E daqui a pouco tem mais para ver no seu Domingo Notícias. Volte connosco. Até já. De volta à atualidade, Israel realizou novos bombardeamentos contra alvos terroristas em Gaza. Apesar do cessar-fogo em vigor, contabilizam-se pelo menos 6 mortos e 9 feridos. É destaque na página internacional. A israelita garantiu que o cessar-fogo em Gaza se mantém em vigor, apesar do bombardeamento que realizou contra alvos terroristas em Gaza, causando pelo menos 6 mortos e 9 feridos. Os ataques israelitas, com um drone num café no centro de Gaza e 2 bombardeamentos ao campo de refugiados de Nusrat, atacado. O Paquistão e o Afeganistão chegaram a acordo sobre um cessar-fogo imediato após negociações no Catar para tentar restabelecer a calma na fronteira entre os 2 países depois de novos ataques com dezenas de mortos, anunciou Doha. Os talibãs afegãos confirmaram sábado que participaram no Catar em conversações com o Paquistão, apesar dos confrontos de sexta-feira ao longo da fronteira entre os 2 países, que quase fizeram descarrilar um frágil cessar-fogo declarado nesta semana. O Papa Leão XIV renovou o apelo pela paz na Ucrânia e em outros locais de guerra, como o Mianmar, de onde chegaram notícias muito dolorosas no final da oração do Ângelus, na Praça de São Pedro, na missa de canonização de 7 beatos, que reuniu milhares de fiéis, especialmente da comunidade venezuelana. O Papa defendeu que os bens materiais, culturais, científicos e artísticos só fazem sentido com fé. Na cerimónia, Leão XIV realçou que os recém-proclamados santos não são heróis, nem paladinos de um ideal qualquer, mas homens e mulheres autênticos. Durante a homilia, Leão XIV lembrou ainda a importância da oração, comparando-a com a respiração que sustenta a vida do corpo, e alertou sobre as tentações que põem à prova a fé. A Igreja Evangélica de Angola realizou um culto especial de sensibilização sobre o cancro da mama. O evento, denominado Mulheres de Fé, Vivas pela Graça e Fortes na Luta contra a Doença, foi visto pelos especialistas como um contributo da Igreja na literacia em saúde preventiva. A
A iniciativa da Direção da Juventude da Paróquia Mateus Zacarias reuniu os jovens para o despertar da importância do rastreio e descoberta precoce de um problema de saúde que mata anualmente milhares de mulheres. Para a psicóloga clínica Laurinda Bernardo, essa deve ser a contribuição da Igreja para as famílias relativamente à literacia em saúde preventiva. Na igreja fala-se apenas da Bíblia, mas aqui encontramos uma juventude muito aberta em receber conhecimento, principalmente de um assunto muito complexo, porque a questão do cancro da mama e de outros cancros dificilmente é abordada com muita abertura na questão ligada à juventude e às mulheres, mas aqui as jovens receberam bem o conhecimento e, acima de tudo, são aquelas que estão preparadas e também decididas para que possam disseminar e praticar nas suas comunidades. O cancro da mama é algo que se pode trabalhar na sua prevenção, e quando as adolescentes, quando as mulheres jovens começam já a aprender como é que devem trabalhar para prevenir, para fazer o diagnóstico precoce, muitas outras mulheres acabam também por tomar conhecimento, e assim evitamos que hajam mortes ou que as mulheres tenham que chegar a estágios mais avançados. Josefa e Armando dizem estar preparados para levar a informação sobre o cancro da mama a outros fiéis e nas suas comunidades. Eu não sabia que mulheres depois dos 40 ou aquelas mulheres que fazem filhos depois dos 40 têm muitas chances de terem câncer da mama. As mulheres que têm histórico familiar não podem esquecer de fazer o autoexame do câncer da mama, porque é muito importante. Nós podemos identificar a doença já antes de chegarmos para os profissionais da saúde, né? E é sempre bom identificarmos quanto mais cedo, melhor. Precisamos, de facto, ter essas palestras, porque, de certa forma, vai incentivar as mulheres a ter a cultura de fazer consultas de rotina, para ver se, de facto, conseguimos rastrear essa doença que afeta sobretudo as meninas, as mulheres. Também para os rapazes é importante que mantenha-se atento quanto a esta questão, também se puder fazer o rastreio melhor. Segundo o diretor paroquial da Juventude, Neven Teodoro, o culto especial sobre o cancro da mama está enquadrado no plano das atividades da Igreja e é um cumprimento das suas obrigações quanto à moralização e educação da comunidade. Porque sabemos que, como Igreja, o nosso papel transcende os templos. Então é nossa responsabilidade como uma instituição cristã cuidar do bem-estar e orar por aquelas irmãs que estão nessa situação. Podem até não ser da nossa denominação, mas como igreja é nossa responsabilidade levar, e o objetivo é mesmo orar e também passar conhecimento. Por isso é que unimos a fé e a ação. Estamos a prever realizar visita no Instituto Oncológico, na verdade. Nessa ação queremos, na verdade, que a sociedade entenda que a igreja tem um papel fundamental, que a igreja também está nessa luta, que nós nos preocupamos com a saúde das nossas irmãs e não só. Anualmente são diagnosticadas mais de 2 milhões de mulheres com cancro da mama, sendo ele o mais comum entre as senhoras. Mais de 146 idosos do lar de terceira idade de Beiral beneficiaram neste sábado de sessões de beleza, estética e massagens, ato que foi proporcionado por grupos de jovens. O destaque da jornada foi a melhoria da autoestima na terceira idade. É na terceira idade onde ocorrem várias mudanças físicas, como diminuição da força e massa muscular, necessidade de maior apoio emocional e afetivo, bem como sociais. Neste sábado, estas adversidades da vida para os idosos estiveram longe, com a presença de jovens que decidiram proporcionar um sábado de reflexão, inclusão e beleza estética à mistura no lar do Beiral. O que nós trouxemos é pessoas que se juntaram a nós, manicures, esteticistas, fisioterapeutas, cabeleireiras, barbeiros, algumas empresas também, parceiras, que também batemos as portas, doaram algumas coisas essenciais também para os nossos mais velhos. Então hoje estamos aqui precisamente para trazer um dia diferente
elevar um pouquinho a autoestima, sentir que, pronto, podem não estar com a sua família de sangue, mas Deus sempre dá uma família. O dia não foi só diferente para os idosos do lar do Beiral, mas também para os jovens que abraçaram a iniciativa. Além do donativo, também vou ficar aqui a participar das atividades e ajudar também os velhinhos. Vai ajudar em quê? Já a cortar o cabelo, vai ajudar a cortar o cabelo. Já cortou o cabelo de um? Já sim. É uma atividade em que nós fazemos uma retrospectiva, aliás, é uma viagem para o futuro, não é? Porque nós pensamos, fazemos uma reflexão, como é que será a nossa velhice, e então acabamos por ter assim um carinho especial por esses idosos, porque nós amanhã também seremos idosos. A avó Madalena e o avô Luís, aos nossos microfones, não esconderam a satisfação. Está bonito hoje? Bem bonito. Até parece que sonhei com vocês. Estou de outra forma. Sim. Está a gostar do trabalho que a equipe... Gostei imensamente. Gostei muito. Mamãe, já pintou as unhas? Já pintei. Gostou? Gostei muito. E não vai fazer maquilhagem, passar o pó na cara? Não, hoje não quero fazer. Não quer por quê? Nada. Autoestima foi a palavra-chave. Isto só faz bem para nós. E nós dissemos que eles são netos já e parceiros daqui do lar. Autoestima. Autoestima faz bem para o idoso. A sociedade pensa que aqui quando vêm parar os idosos, param no lar. Morreu. Mas dizer que não é isto. A terceira idade ainda tem amigos e parceiros, e eu digo netos da casa, que vêm muitas vezes levantar o autoestima aqui dos mais velhos. Foram ainda doados nesta terceira edição sobre beleza e autoestima na terceira idade itens de higiene como pastas de dente, fraldas descartáveis, papéis higiênicos, alimentos, entre outros. É uma atividade assim um bocadinho emocionante, não é? É emocionante, mas ao mesmo tempo é gratificante você poder ver, arrancar o sorriso de um idoso. Muitas das vezes quando chegamos nós encontramos idosos com um semblante triste, assim no cantinho, mas depois da nossa interação e depois de beneficiar dos nossos cuidados, nós podemos ver aquele respirar de alívio, aquela alegria, não é? Um gesto de amor e acolhimento aos mais velhos da terceira idade. E em seguida tem cinema para ver na TV Girassol. Boa noite e boa semana para você.